Gente, bom dia. Então hoje eu continuo com aquilo que se chama de geração de 30 e continuo também na poesia de 30. Então nós vimos que, de modo geral, nessa poesia de 30, que se insiste em chamar de modernismo, os autores desse período, que vai mais ou menos de 30 a 45 do século XX, os autores abandonam um pouco daquele comportamento irônico, sarcástico, agressivo da geração de 22. Então, os autores se desfazem desses pressupostos de ruptura, de quebra de paradigmas que nós vimos, né, lá com Mário, com Ozod, com Manuel Bandeira. Então, os caras como Drummond, Cecília e agora na aula de hoje, Vinícius de Moraes, eles abandonam um pouco dessas estruturas, aliás, dessa quebra de estrutura que foi vista nos autores da geração de 22. Então, aquilo que se chama de geração de 30 traz outras tendências. Então, assim, o assunto da aula de hoje é justamente um autor que faz bem outros caminhos, né, que é o Vinícius de Moraes. Então, assim, é interessante esses caminhos diversos daqueles autores de antes, porque o Vinícius, como todo bom poeta desse período, né, de meados do século XX, ele começa lá no parnasianismo, né? E daqui a pouco nós vamos ver como essa ideia do parnasianismo vai ser útil até para a música popular brasileira. Então ele começa lá atrás, né, ainda anterior ao modernismo, e também ele navega lá pelo simbolismo. Então, Vinícius de Moraes, do parnasianismo, ele busca como influência essa questão da elaboração estética do verso, né? O verso trabalhado, o verso martelado, como os velhos parnasianos, né? E o soneto, que para mim é uma forma perfeita de poesia. Eu não gosto da poesia sem freio, sem portão, né? A poesia tem que ter um freio, tem que ter um ritmo em acordo com uma certa racionalização, como dizer o nosso inesquecível João Cabral de Melo Neto, uma poesia mais cerebral, uma poesia de engenheiro, uma poesia planejada. Então eu trouxe aqui 3 poemas do Vinícius, né, um famosíssimo Soneto de Fidelidade, Rosa de Hiroshima e Operário em Construção, para dizer como é que foi esse percurso poético do autor. Então depois eu vou fazer um breve comentário como foi também a inserção do Vinícius, na verdade, na música popular brasileira através da Bossa Nova. Mas esse preâmbulo aqui, esse início com a poesia dele em forma de soneto, essa herança parnasiana, vai ser útil para a gente também, tá bom? Então vamos lá. Começando com o famosíssimo poema Soneto de Fidelidade, né, que diz bem daquelas poesias mais remotas e pretéritas lá assim, acho que do Camões, desse amor idealizado, enfim. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor e de espalhar meu canto, rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar e o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, e quem sabe o fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então é um poema bonito, mas ele mistura 2 coisas, né? Ele tem a ideia da idealização, que é muito fácil de perceber, a ideia da centralidade do amor, a centralidade da pessoa amada, né? Tudo da vida é dedicado a essa pessoa amada, é o centro da vida do sujeito poético. Então isso não é uma invenção de Vinícius de Moraes, ele traz um encantamento pela aura que cerca esse poeta e que cerca esse poema. Então assim, ele traz esse fundamento da vida amorosa, essa dedicação amorosa que até a terceira estrofe assim, mas depois ele surpreende o leitor, né? E parece que ele quebra essa monotonia da centralidade do amor, que ele diz assim: eu posso lhe dizer do amor que tive. Então é a ideia do passado, né? Que não seja imortal, posto que a chama. Então ele reconhece a finitude do amor, né? Vinícius teve vários casamentos, então não tem como, de alguma forma, a leitura não ser contaminada um pouco por essa
condição pessoal. Tem o eu lírico aqui, obviamente, que é uma invenção da poesia, mas tem essa questão, né, do sujeito que está aqui, que é o autor, um pouco, né, do autor. Então ele reconhece a finitude do amor, né? A ideia da chama, se a chama se apaga. Então essa ideia do amor que tem fim. Então isso não é a poesia que se idealiza tanto ao longo desses séculos de poesia. Então eu acho um poema bem interessante por esses dois caminhos, né? O amor idealizado e o amor da sua forma real, né? Da sua forma real. Aí tem um segundo texto, esse é também bem famoso, né? Vocês conhecem ele na voz de um cantor famoso que é o Ney Matogrosso, né? Rosa de Hiroshima. Ele é um poema, né? Mas foi musicado. Aqui já é o sujeito mais social no sentido universal. Ele não pega uma problemática brasileira, né? Ele pega uma problemática universal. Rosa de Hiroshima, que é uma referência à bomba lançada na cidade de Hiroshima, no Japão, né? Lá pelo final da Segunda Guerra Mundial. Então o Vinícius ele retoma essa ideia, né? Ele retoma esse tipo de reflexão. Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não esqueçam da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Então, assim, ele recria metaforicamente as consequências da radiação da bomba. Então, as crianças cegas, inexatas, seria a questão fisiológica mesmo, na física, que é a bomba. E agora tem um verso interessante. Pense nas mulheres rotas alteradas, né? Parece que a radiação, ela impede a fertilização, a fertilidade, a reprodução, né? Por efeito da radiação. A ideia das feridas como rosas quentes, quer dizer, a radiação produz um efeito, né, de queimar. Então, tudo isso é a recriação do fato através da poesia, da capacidade poética de metaforizar. Mas não esqueçam, aí é o grande jogo, né? Não esqueçam da rosa. Ele faz uma denegação da rosa. Quer dizer, então não é a rosa, o vegetal que tem beleza, que tem estética. É a rosa de Hiroshima, é a rosa da bomba. Aí você fala, mas professor, é forma de cogumelo. Gente, pelo amor de Deus, né? Pense numa música que tenha cogumelo, pense nos cogumelos, os cogumelos de Hiroshima, seria horrível. Então ele mexe com o estético da rosa e mexe com esse estético, ele pode produzir uma comoção. Aí fala rosa hereditária, quer dizer, isso vai passando, né, de uma geração a outra. Radioativa, é óbvio, né? Estúpida, porque foi a guerra já estava acabada, o Japão praticamente derrotado, então foi uma forma de força. Inválida porque a guerra estava assim, acabada. Rosa com cirrose, ele traz a questão de ordem pessoal, né? Vocês sabem que o Vinícius ele morreu de cirrose pelo vício na bebida alcoólica. E a anti-rosa atômica, porque ela não é rosa, né? Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada, porque não é a rosa da beleza, é a rosa, na verdade, da morte. E por último, né, também um poema famoso, eu trouxe aquilo que é mais comum, né? Operário em Construção. Aí é o Vinícius da poesia social mesmo, né? Ele encarna essa questão social que é comum à poesia de 30, esse viés social, socialista, que refletia sobre as questões de ordem social. Operário em construção, aí tem a metáfora da construção, né? Ele era que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas, que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo, onde um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Né? Um sujeito que, de alguma forma, ele é alienado pelo trabalho. Né? Então, o trabalho, ao invés de dar vida para ele, produz a escravidão. Parece uma coisa meio marxista, de você investigar essas relações de capital e trabalho, né? Como o trabalho exaure a vida do sujeito e cria uma relação de dependência, né? É a sobrevivência e, ao mesmo tempo, é o lugar da perda da dignidade, da perda da posse, quando devia ser o contrário.
E aí o poema segue, né? O poema tem mais outra estrofe, mas é a mesma coisa, né? O trabalho não produz dignidade, o trabalho não produz edificação. O trabalho edifica para os outros, não edifica para si mesmo, tá bom? Então, gente, Vinícius tem esse viés poético, e é outra coisa que você sabe, que Vinícius foi um grande artífice da música popular brasileira através da Bossa Nova, né? Então, Vinícius encarna muito bem esse poeta do charme da Bossa Nova, do glamour da Bossa Nova. Você traz o poeta que tem, o artista que tem dinheiro, né? Isso não era um homem rico, mas era um diplomata. Então não é o sujeito do morro, não é o sujeito que é oriundo das classes populares. Então a música começa a ter uma aura mesmo de social da riqueza. E, enfim, só lembrar vocês que a Bossa Nova não foi muito bem recebida pela juventude, que já tinha aquelas aspirações da luta social, né? Então, por conta dessas temáticas bem afetivas. Então isso é só, por hoje é só. Então assim, de alguma forma, eu termino com o Vinícius de Moraes, tá bom? Até outra oportunidade.